Salve Maria, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, estamos de volta com nossa reflexão sobre os 7 selos do Apocalipse, hoje tratando do 6º selo. Tratamos os primeiros 4, que foram os cavaleiros, o 5º selo, o martírio dos cristãos em todos os tempos, mas ainda nesses tempos do século 20 e 21, e agora o 6º selo. Ouçamos primeiro então, como São João nos diz, capítulo 6, versículo 12. E quando o Cordeiro abriu o 6º selo, vi acontecer um grande terremoto, e o sol ficou preto como roupa de luto, e a lua tornou-se toda cor de sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus frutos verdes, quando bate um vento forte. E o céu foi se enrolando, recolhendo, como um pergaminho que se enrola. Todas as montanhas e ilhas foram arrancadas de seus lugares. Os reis da terra, os magnatas e os chefes militares, os ricos, os poderosos e todos, escravos e livres, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira. Quem poderá manter-se de pé? Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, irmãos, nesse 6º selo temos 2 partes. Ouvimos como acontece um terremoto, consequências depois tem no sol, na lua, nas estrelas, e o céu até desaparece, e por outro lado aparece a ira de Deus, da qual todo mundo se esconde, de medo das consequências da ira. A ira por quê? Ira por causa dos pecados. O que acontece aí? Vamos começar com o central, que cada um vai se perguntar: o que acontece? O que causa este susto, este medo? Com certeza, tenho convicção plena e justificada e justificável que se trata de uma iluminação de todas as consciências. De uma vez só, tudo na Terra vai parar e todos vão ver os seus pecados na luz de Deus. Todo mundo vai ver o bem e o mal que fez até este dia, aquilo que vale diante de Deus. Isso que na literatura profética e em vários lugares, enfim, comentários, é chamado iluminação das consciências. Não adianta mais ninguém se esconder, se enganar, todo mundo vai ser consciente em si mesmo de que fez, de que é em Deus e para Deus. Nós temos um exemplo disso na própria aparição em Fátima. As crianças contam na primeira aparição, 13 de maio. E olha Fátima aqui nesse contexto importante, porque como Fátima falou claramente do futuro comunismo, dos erros da Rússia, também nós vemos que o Apocalipse começou com a doutrina e depois a prática do comunismo. Então uma coisa interpreta e acompanha a outra. Por isso, para mim, não é surpresa ter encontrado isso na mensagem de Fátima. Como as crianças contam, dia 13 de maio. Nossa Senhora comunicou-nos uma luz tão intensa, como que reflexo que das mãos dela expedida, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Assim, as crianças se viram, mas como eram puras, elas logo depois contam, caíram de joelhos, adoraram Deus, amaram, não tinha nada para se arrepender. Por outro lado, tem profecias para esta futura iluminação das nossas consciências que vai acontecer na Terra. Nossa Senhora fala assim em Garabandal, mais tarde na Espanha,
As crianças contam, não é parte das mensagens oficialmente, das 2 mensagens principais, mas é comentário das 4 crianças videntes, que vai ter isso, um grande aviso, e enfim, está aí sem ter a autoridade do reconhecimento, mas conhecido no mundo inteiro. Nós temos texto de Santo Edmundo Campion, da Inglaterra, que falou sobre isso. Santa Irmã Faustina, a mensageira da misericórdia. Isso já é mais sério, porque é uma fonte muito mais segura. Né? Num processo de canonização se examina todos os escritos da pessoa. Como ela diz, profeticamente, toda luz no céu se extinguirá e haverá uma grande escuridão sobre toda a terra. Então o sinal da cruz será visto no céu, e das aberturas onde as mãos e os pés do Salvador foram pregados, sairão grandes luzes que iluminarão a terra por um período de tempo. Isso acontecerá um pouco antes do último dia, ou seja, nos tempos finais. Assim, Santa Faustina viu. Assim também outros videntes acontecimentos mais particulares, são muitas, para dizer a verdade, são dezenas de exemplos, pessoas que falam disso, independentemente um do outro. Um lugar muito sério, muito conhecido, certamente, é o livro azul. Nossa Senhora falando para nós, deixa eu encontrar, falando para nós no ano 94, que vai acontecer. Descerá um novo fogo do céu e purificará toda a humanidade que voltou a ser pagã. Será como um pequeno juízo e cada um verá a si próprio na luz da própria verdade de Deus. Assim os pecadores voltarão à graça e à santidade. Os que se extraviaram voltarão ao caminho do bem, e assim por diante. Isso foi em maio, 22 de maio de 1994, e mais em outro lugar também. Então, isso já é profetizado e aconteceu em Fátima com as crianças. E assim, penso que é a chave para entender este 6º selo. Cada um vai se entender como é. Ficam 2 assuntos, 2 pontos para tratar disso. Primeiro, como se preparar. Meus irmãos, é necessário estar sempre em confissão, estar sempre na graça de Deus e se confessar. Isso que a igreja sempre ensina. Quem se confessa não é só que é perdoado nos seus pecados, mas o pecado é extinto, não existe mais. Deus não vai relembrar o que ele perdoou já na confissão. Então o chamado à confissão frequente é mais urgente, mais intenso agora. O chamado para estar na comunhão, procurar comunhão frequente, é necessário sair dos vícios, dos pecados que o mundo acha tão normal. Antecipar o que Deus quer ensinar com esta iluminação das consciências, com este espelho que vai colocar diante dos nossos olhos. Antecipar isso agora já. Agir certo para estar bem com Deus, em paz, como um filho e uma filha obediente. Leva a sério, não espere ninguém, por favor, até ficar perto da morte ou com medo, ou talvez até já tarde demais. Hoje ainda, se puder, quando você comigo refletiu sobre isso, procura a confissão. E depois todo mês, ou até 2 vezes por mês. E não tem nada a temer. Procura amar Deus sempre mais. A segunda coisa, quando que vai ser? Não sabemos. O 6º selo aqui falou que haverá um terremoto. Irmã Faustina falou no seu diário que vai ser escuro na terra. Talvez tenha a ver com este sol que fica preto como em dias de luto. Eu pessoalmente acho que isso pode ter um sentido físico e espiritual ao mesmo tempo. Pode ser como alguns desses dezenas comentários sobre
esta iluminação das consciências falam que haverá um choque de estrelas, que haverá algum acontecimento cósmico, que haverá alguma coisa que causa depois um terremoto de fato. Mas eu penso também que esta expressão do sexto selo quer dizer a confusão vai ser geral. Penso que este é o indício, a dica mais clara ainda. Justamente quando a igreja não poderá mais ensinar o que é certo e errado, quando talvez for proibida, como diz as crianças em Garabandal, porque o comunismo vai ter tomado conta do mundo de novo, o mundo inteiro vai ser invadido pelo comunismo. Isso é outro assunto, mas isso na verdade está dentro dos 7 selos, se tem a ver com o comunismo deste início. E a igreja vai ser dificultada, proibida. Pode ser também que a apostasia chega ao ponto de as pessoas negarem as principais verdades, a principal lei de Deus. Como hoje já é em boa parte que não se pode falar mais que o homossexualismo é um pecado mortal e não é permitido a ninguém, que segundo a união aos olhos de Deus não existe, só tem um casamento válido e mais nenhum outro. Os valores já estão mudando, está percebendo? Já é um sol que está ficando escuro. Talvez a lua que fica como sangue representa a igreja, a lua é aquilo que brilha pela luz do sol que vem de fora, ou seja, que representa a igreja. O sol é Cristo, mas a lua é a igreja. Fica também dificuldade, vermelho como sangue, sendo perseguido, mas não mais a verdadeira lua. As estrelas caem, quer dizer, talvez bispos, sacerdotes são perseguidos, mortos, ou abandonam a fé, alguns. E depois, de repente, quando tem uma confusão geral, Deus precisa intervir e dizer, basta, a verdade é essa. Assim você é diante de mim, aos meus olhos. Penso aí quando que vai acontecer. Não hoje, não amanhã. Alguns pensam, talvez, no ano par, tentam entender que assim seria profetizado o ano que vem. Eu penso que não. Quando tiver a confusão geral, que não enxerga mais nada, que a doutrina, a lei de Deus não é mais pregada como deve, aí Deus vai mostrar o que somos, mostrar-nos o espelho. Mas não vamos esperar esse dia, para não reagir como esses aqui que ouvimos, que se escondem, mas não querem se converter, porque não tem mais jeito para se converter, não tem mais vontade, perderam a graça já há muito tempo, e não a encontram mais. Este é o sexto selo. Vai acontecer, com certeza. Nossa Senhora não engana no livro azul, o Apocalipse não engana, embora um pouco mais misterioso, mas é a única chave para entender o sexto selo. E tantos santos também que falam claramente sobre isso. Seja preparado, sendo um filho de Deus que procura a confissão, que vive na graça. Não vai pelo pensamento dos outros. Se tem algum pecado, um vício que te prende, sai disso. Entra num verdadeiro, legítimo casamento, sai do homossexualismo, sai da bebedeira, começa a participar na igreja, sai do protestantismo, para que a ira de Deus, que é a ira de Deus sobre o pecado, não te atinja. Então isso é um pouco sobre o sexto selo. Tem uma segunda parte que depois fala do selo que vai ser dado nos filhos de Deus. 144 mil filhos de Deus na terra e os outros mártires, que ainda faz parte do sexto para o sétimo selo. Disso falaremos na próxima vez. Por hoje é isso. Obrigado por ter acompanhado. Tira a conclusão. Se quiser, depois da sua reflexão, acrescentar alguma coisa, colocar no comentário embaixo, como todo mundo já sabe fazer, né? no YouTube, ou no WhatsApp, se recebe no WhatsApp. Eu ficaria grato para fazer essa reflexão junto com vocês. E para isso, para vivermos bem nesses tempos do Apocalipse,
E aqui quero acrescentar uma palavra outro dia que o nosso bispo aqui de Cesanápolis falou numa conversa que tivemos. Padre, eu acho que já estamos no início do Apocalipse. Ele também, do nada, falando assim, né, comentou isso. Então, que saiba viver bem esses dias, sem medo, mas obediente a Deus. Para isso, abençoe-te, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, até a próxima vez.